Bom, então, tenho o prazer de apresentar aqui esse bate-papo, esse bate-volta aqui com o professor, doutor, pesquisador Aldo Dinucci. Eu estava ansioso, estou honrado e um pouco nervoso, Aldo, para falar com você, por incrível que pareça, embora a gente se conheça, mas é em função de saber o valor que você tem dentro da pesquisa do estoicismo e epiteto no Brasil, quiçá agora no mundo, né? E pessoalmente também o valor que a tua figura, a tua persona tem na minha formação, que vai continuar para o resto da vida, né? Nos estudos do estoicismo e de epiteto. Então, só tenho a agradecer você ter aceito o convite de falar aqui para o meu canal do Escafandrista Filosófico. Então, Aldo Dinucci, pesquisador honorário da Universidade de Kent, Inglaterra, possui mestrado e doutorado em filosofia pela PUC-Rio. Atualmente é pesquisador em produtividade do CNPq, pesquisador da Academia Britânica e professor titular do Departamento de Filosofia da Federal de Sergipe. Aldo, muito bem-vindo, uma honra te ter aqui. Sumiu o seu som, Aldo. Obrigado pelo convite e vamos conversar aí um pouquinho sobre estoicismo e coisas relacionadas. E eu tive a honra também de você estar na minha banca de doutorado, Sim. né? Eu achei fantástico, uma banca que durou muito tempo e todos os seus comentários e observações foram incorporadas depois na tese, né? Então, é uma honra mesmo poder estar conversando com você sobre esse tema tão vasto hoje no Brasil. E eu queria justamente começar com isso, Aldo. Estoicismo no Brasil. Eu lembro que o meu parceiro de pesquisa, o Diogo da Luz, no qual agora você vai para a banca dele também, no doutorado dele, vir aqui em Porto Alegre, ele que surgiu com o TCC dele na nossa graduação sobre estoicismo e ele que conseguiu o seu manual, né, a tradução do manual. E de lá para cá, nós, né, fomos a Sergipe, fomos a Aracaju, fizemos lá com você aquele primeiro evento. E como é que está, desde aqueles primeiros movimentos que você fez com o estoicismo no Brasil, antes de 2016, nós conhecemos você em 2016, mas como é que é, qual é a abrangência e a importância do estoicismo no Brasil, Aldo, por favor? Bom, quando a gente começou a trabalhar, eu comecei a estudar o estoicismo por volta do ano 2000 e não havia praticamente nada no Brasil. Acho que havia o livro da Raquel Gazola, O Ofício do Filósofo Estoico, um excelente livro. Não muito mais, havia um livro mais antigo, depois até que me indicou o Diogo da Luz, esse livro aqui, né? Do Milton Valente, a Ética Estoica em Cícero, Isso. que é um trabalho interessante, que ganhou um prêmio. O Milton Valente, ele é um pesquisador brasileiro, mas publicou essa tese pela Universidade de Paris, em francês, e ganhou um prêmio, né, na França, tese do ano. Depois, com muita dificuldade, ele diz, né, ele conseguiu publicar em português no Brasil, com muitíssima dificuldade. Então, não havia muita coisa em termos de estoicismo no Brasil. E aí, tanto para os alunos estudarem, era muito difícil, né? E aí eu me lancei a tarefa de traduzir o manual, de traduzir também o livro da Diatribes, traduzir umas cartas de Sêneca, tudo mais ou menos dessa época, por que me pareça, né? Porque foi publicado só muito posteriormente. Né? E depois eu vim para Sergipe, né? E tive essa ideia de publicar o Manual de Epiteto, uma edição universitária, chamando as pessoas para traduzir junto comigo, para me ajudarem na tradução. Né? Por volta dessa época, conheci o Alfredo Julien, com quem, aliás, eu tive semana passada, que acabou de se aposentar. Ele é doutor em História pela USP e foi aluno do Murasco. Né? E aí eu chamei ele para um projeto para traduzir os fragmentos de Epiteto e para fazer uma nova tradução do manual. E fizemos isso com o apoio do CNPq, um trabalho de alguns anos, aos 4, 5 anos.
A gente se reunia toda semana assim, para conferir as traduções num café, no shopping. Né? Foi muito produtivo, eu aprendi muito, porque sumiu sua voz, Aldo. o Murasco tem uma metodologia totalmente distinta, né? Da que eu conhecia. Eu conhecia a metodologia de aprendizado do grego, ela bem a clássica, né? De você decorar as declinações, decorar os verbos e sair traduzindo. E daí entramos em contato com Gabriele Cornelli, isso era por volta de 2011, e mandamos a tradução, a edição bilíngue, que a gente tinha publicado, eu e o Julien. Ele gostou, publicou na Arcai. Desde então, o Gabriele Cornelli não parou mais de nos apoiar. Certo? E foi graças a ele também que ele sugeriu que eu contatasse a imprensa de Coimbra, né? Que saiu aí um manual pela imprensa de Coimbra, em 2014. Né? E aí, em 2016, depois que eu vim do pós-doutorado, que, aliás, eu fui para a Inglaterra, lá fiquei 3 meses, uma oportunidade a qual eu agradeço ao Gabriele Cornelli, né? E na qual justamente conheci a Kelly Rudolph, com quem tenho trabalhado desde então. E aí, em 2016, montamos esse primeiro seminário Epiteto, né? Que aconteceu lá lá não, aqui em Sergipe, né? Que eu tô aqui em Sergipe. Aí depois, no ano seguinte, se não me engano, foi no Rio, né? E em 2018 foi em Porto Alegre, Isso. correto? Aí surgiram algumas questões, né? Que eu não vou mencionar aqui, e aí tivemos a oportunidade de sugerir ao POF a criação do GT Epiteto, que é um modo de você colocar as pesquisas em Epiteto com um status acadêmico, que é importante para nós que temos mestrado, doutorado, né, que estudamos e que queremos ser professores. Certo? É bom estudar uma coisa que é respaldada pela Associação Nacional de Pós-Graduação. Uhum. E aí eles aceitaram, aí tivemos, na verdade, tivemos o primeiro seminário Epiteto, primeiro seminário, como eu chamei, primeiro seminário GT Epiteto, né? Foi em 2019, acho que você tomou parte, não tomou? Uhum. Depois, em 2020, eu não Que foi em tivemos Curitiba, outro não também. foi? Não, 2019 não, foi 2020, né? Esse foi online, foi durante a Sim, pandemia. foi online, esse aí tá. Isso. De 2021 repetimos a dose também, inclusive foi você e Diogo apresentaram juntos, né? Isso. Fizemos em 2021 também a mesma coisa. Aliás, em 2021 a gente teve até o John Sellers, né? Isso. E agora, em 2022, finalmente presencial em Goiânia, com a presença lá dos meus amigos, o Marcos Vinícius, que é mestrando na UFG, e o Brenner e o George, que são doutorandos lá também. E aí a gente teve essa ideia de ampliar o nome de GT Epiteto para GT Epiteto, e já foi aprovado pela Anpof, GT Epiteto e Marginália Filosófica. Que maravilha. Porque o Epiteto tem à sua volta uma série de filósofos que não são, em geral, considerados pela academia como deveriam, certo? Como Antístenes, que, por exemplo, Brenner estuda, como os cínicos, Uhum. que o George estuda, Isso. e entre outros, né? Então, e mesmo fazendo jus ao status do próprio Epiteto, um ex-certo, né? Um liberto, e um homem que teve a coragem de se envolver em política, tanto é diatribes, você vê política o tempo todo, ele criticando os imperadores tiranos, né? E foi exilado por isso, né? Tendo que abrir sua escola lá em Nicópolis, que é literalmente nos limites do Império Romano. É quase um fim de mundo, praticamente, né? Nos limites do Império Romano. Então, e aqui estamos, né? E aqui estamos. Enquanto isso, em 2019, publicamos a Diatribes de Epiteto e uma série de outros livros. A maioria desses trabalhos que eu tinha publicado, traduzido já em 2000, nos primeiros anos, 2001, 2003, e fui burilando, né? E que vieram à luz. Que é uma parte importante do trabalho, né? De você burilar as traduções, não sair publicando de qualquer maneira. Uhum. As traduções só são relevantes se você fizer um trabalho muito cuidadoso, muito trabalho artesanal, né? Artesanal. Estoicismo artesanal. Que era o conceito que eu tentei com a minha aluna Vanessa Cordeiro, que é aí de Porto Alegre, inclusive.
Eu moro aí perto, não em Porto Alegre, moro numa cidade próxima, né? Mas essa a ideia do artesanal, de fazer a coisa, né? Com cuidado, com precisão, e manualmente, literalmente, né? E, ao mesmo tempo, aí surgiu a internet e tudo mais. Surgiu a internet, não, surgiu a questão do... Passou a ver essa relevância do estoicismo na internet, uma onda que vem dos Estados Unidos. E eu acho que... Mas isso já passa um pouco da questão. Então, nós estamos tentando trabalhar o estoicismo de uma forma tanto acadêmica como prática. Então, uns 2, 3 anos atrás, eu fundei aquele meu blog, que é o VivaVox, né? Estoicismo. E qual é a minha proposta? É colocar textos de qualidade sobre o estoicismo, mas, ao mesmo tempo, textos de disseminação, de divulgação, de popularização. Porque é possível fazer o trabalho de popularização e o trabalho de qualidade, certo? Então, já temos mais de 100 textos lá e passamos, a semana passada, se não me engano, a marca dos 50 mil consultas. Então, é uma boa marca para um blog acadêmico, né? Então, a gente faz o contraponto a uma certa popularização do estoicismo que a gente vê hoje em dia e com a qual a gente não concorda, não atacando-os diretamente, mas mostrando o que a gente acha que o estoicismo é. Certo? Uhum. Eu não posso me furtar, né, Aldo, de fazer a pergunta, porque para mim você é, tenho certeza que não é só para mim, você é a grande referência do estoicismo no Brasil hoje. Sei que você muitas vezes quer sair dessa posição, mas eu coloco você de novo, né? Você é a grande referência, porque você é o cara que faz os grupos, você tem as ideias, você faz as páginas, você faz os cursos, você faz a tradução, né? Então, você é uma grande referência, não conheço outra, eu acho que tudo que circula de um estoicismo sério, tanto de pesquisa quanto popular, está na órbita das suas ações, né? Então, como que você entrou para o estoicismo? O que fez você adentrar, foi alguma, dentro, né, do estoicismo, especificamente de Epiteto, e fazer disso o seu carro-chefe acadêmico e pessoal, né? Bom, eu, lá nos anos 2000, entrei se não me engano, era Leonardo da Vinci, aquela livraria do Rio, e vi uma coletâneazinha de textos sobre o estoicismo. E, como eu não tinha nenhuma informação sobre o estoicismo, não tinha aprendido nada, nem na graduação, nem na pós, eu resolvi comprar uma ediçãozinha francesa. E aí li uma nova e fiquei fascinado. Falei, poxa, como isso pode não haver em português? Como esse texto pode não existir em português? Aí, um dia eu estava na PUC, onde eu fiz o mestrado do doutorado, né, e entrei na livraria e achei uma edição, um Manual de Epiteto. Aí eu falei, pô, já chegou então em português, vou comprar. Aí quando eu cheguei em casa, eu vi que não era Manual de Epiteto coisa nenhuma, que era uma espécie de paráfrase muito Aham. ruim. Não vou mencionar o autor ou a autora. E eu fiquei revoltado. Falei, poxa, isso é lamentável, né? Então, eu vou me dar o trabalho, não vou me dedicar à tarefa de traduzir o Manual de Epiteto para o português. E, ao mesmo tempo, eu estava numa universidade quando já estava tendo seus problemas é, para trabalhar lá, porque era uma universidade católica, eles queriam que eu fizesse propaganda de catolicismo durante as aulas, né? E aí eu falei, não, eu não sou, como se diz, esse não é não é meu trabalho, eu sou catequista, catequista, Ah, isso, acho que isso. não, esse não é o meu trabalho, né? E isso gerou um mal-estar e literalmente as pessoas pararam de falar comigo, né? E eu não podia me demitir, que era um emprego, eu só tinha aquele, né? E aí eu entrei na biblioteca dessa universidade e, é, e tinha uma parte que era uma biblioteca de um antigo padre, um falecido padre, né, que ele doou depois da universidade. Eu dei uma olhada entre os livros dele, tinha uma edição que eu tenho até hoje a cópia, das cartas de Sêneca. Eu peguei aquilo, fiz uma cópia para mim e comecei a ler. Aí eu falei, poxa, isso aqui realmente está me ajudando a enfrentar uma situação difícil, certo? E, ao mesmo tempo, eu comecei a fazer o que o próprio Sêneca recomenda, que é uma meditação diária. Estou vendo aqui, porque ainda tenho estão aqui. Eu peguei umas agendas
E aí saí fazendo anotações, né? E mais tarde eu fui ter plena ciência de que é assim que os históricos faziam mesmo, né? Na antiguidade. E foi assim no começo. Então, o meu primeiro impulso em relação ao estoicismo era apresentar em língua portuguesa essas obras, sob o ponto de vista prático. Por isso que muitas vezes não é que eu despreze, mas eu ponho em segundo plano essa questão acadêmica, porque nunca foi a minha preocupação. Até me foi ofensivo. Uma vez eu estava num grupo, aí falaram assim, o Aldo cuida do estoicismo teórico, nós do prático. Eu falei, de onde vocês tiraram isso, cara? Desde a origem, porque o teórico só escrevi do teórico muito tempo depois. Muito tempo depois. Mesmo porque não havia nem material. Nos anos 2000, não havia biblioteca russa para você baixar Sim, textos. sim. Não havia quase material nenhum na internet, assim, né? Como tem hoje. Hoje em dia você tem bibliotecas e mais bibliotecas. Não havia nada. Havia um ou outro texto que você encontrava. Em geral, eram muito breves, muito superficiais, né? E é isso. Então, meu primeiro impulso foi prático, de mostrar para as pessoas isso na prática. Tanto que a minha edição de 2007 é uma edição assim, né? Que tem uma. Isso aqui já é o posterior, né? Essa Mas aí. é isso, tem uma introdução de divulgação, certo? Que eu fiz sozinho da minha cabeça. Eu não tinha nenhum comentador para avaliar. E, felizmente, ainda concordo com o que eu digo aqui. Eu li bem Epiteto, que o meu amigo lá, o Paulo César, diz, não, sua primeira edição é melhor, prefiro, porque você é uma edição do coração, né? Você estava no coração de Epiteto, no coração da filosofia de Epiteto, literalmente. Então é isso. E eu nunca me considerei acadêmico no sentido estrito assim, né? E é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Aquilo que o Epiteto fala, né? De você ficar envaidecido, de você se tornar uma pessoa arrogante, que é exatamente o oposto que é a filosofia de Epiteto, né? Que a proposta da filosofia de Epiteto é fazer um humano que seja ao mesmo tempo feliz e socialmente útil, certo? Que haja a partir de um viés comunitário, né? Isso é uma coisa que a gente vem discutindo há muitos anos, né? E é esse o ponto, né? O resto são consequências do meu trabalho, né? São meras consequências que eu não, em nenhum momento, eu lembro sempre daquela questão do triunfo romano, né? Que quando o general entrava em Roma no triunfo, né? Aí ficava um servo na frente dele dizendo: Homo és, Homo és, Homo és. Isso. Certo? És humano, para abaixar, porque a arrogância não serve de nada, né? Então, esses reconhecimentos que eu obtive são apenas resultados, efeitos do trabalho, mas que eu nunca objetivei. Meu objetivo sempre foi divulgar o epiteto, certo? Esse é o meu único objetivo. O epiteto, divulgar o Sêneca, divulgar a minha visão sobre o estoicismo. Esse é o meu objetivo. As demais coisas são consequências que eu não busquei. Efeitos benéficos, né? Para mim, pelo menos, porque me permitiu viajar para muitos lugares, né? Que eu nunca poderia ter ido sozinho no sentido de com meus próprios recursos. Conhecer um monte de gente legal. Eu já falei isso, no final do curso em Goiânia, da Anpof, eu falei, não, eu agradeço a Epiteto por ter me levado a mais este lugar, conhecer vocês, né? Que é literalmente isso, né? Veja quantos lugares. Eu fui já e sendo bem recebido, né, por causa de Epiteto, aí em Porto Alegre, no Rio, A Kelly. na Inglaterra, fui para Brasília um monte de vezes, para o Gabriele sempre, né, me apoiando. Fui até Atenas, né? Conheci Atenas, graças a quando eu poder imaginar que eu ia poder conhecer Atenas e comer um carneiro lá ao lado, ao lado da Stoa Poikilé, junto com Que eu comi lá maravilha. com o Germano Martinelli, certo? Ele, Aham. ele estava lá, inclusive foi meu guia em Atenas. Que legal. Passou uns 3 ou 4 dias lá, sem ele eu não teria conhecido nada, porque eu chegarei na cidade, os caras, né? É muito estranho Atenas, porque você se sente realmente fora do Ocidente, né? Que é outro alfabeto, é o alfabeto que eu conheço, mas eu não estou acostumado a ver isso nas placas, né? Certo? As Claro pessoas que falando não. isso. E, inclusive, no ônibus, né? Eles falam as estações, leem os nomes em grego, né? E os nomes estão em grego. Eu acho que para uma pessoa que não sabe o alfabeto grego, não é exatamente o grego antigo que eu Claro. conheço, mas a gente reconhece muita coisa, né? Sim. E então eu agradeço o Epiteto
pelos estoicos, por essa oportunidade essa possibilidade de ter conhecido tantas pessoas e ido a tantos lugares, feito tantas coisas legais através desses meus estudos. Mas eu jamais sonhei com isso, jamais pensei, agora vou para Atenas para apresentar, não sei onde. Nunca me ocorreu isso, nunca busquei isso, você está entendendo? Foi uma consequência agradável, né, do meu trabalho, mas não é o que eu quero, eu não busco essas coisas acontecem, o que eu busco é fazer esse trabalho de divulgação do Epiteto para o lugar e dos históricos em geral, primeiro através do viés prático, que sempre foi uma prioridade para mim, e depois também teoricamente. E esse seu traço de caráter, vamos dizer assim, essa sua virtude, ela aparece na convivência com você, né? Isso eu e o Diogo falamos muitas vezes, que é tudo que você faz com esse teor cosmopolita, simpático, no sentido de você proporcionar espaços, de você proporcionar eventos, convites. A gente já falou sobre isso, das pesquisas que você proporcionou espaço, você até não concordaria, mas você dá esse espaço, porque isso é o espírito, né, do Aldo, que combina muito com o espírito estoico, né? Então a gente vê isso em você, você não faz isso em função do ganho econômico ou da fama, seja o que for, a gente percebe que é a sua paixão, que é de você mesmo isso, né? E isso é completamente não acadêmico. E é por isso também que eu e o Diogo gostamos muito, falo muito do Diogo porque é meu parceiro, né? Mas eu acho que outras pessoas, posso falar em nome de outras pessoas de repente, que nós gostamos muito do grupo, porque é um grupo que é acadêmico, mas não tem o cacuete acadêmico da empáfia, da erudição pela erudição, da crítica porque eu sei mais. Todas as críticas que o grupo faz em direção ao nosso trabalho é sempre para que seja melhor o trabalho, né? Então, isso é uma característica que eu acho que é sua, que a partir de você reunir essas pessoas, ficaram pessoas que têm essas características, né? Então, e até aproveitando esse assunto, já aproveitando um outro assunto que eu acho que interessa, você já falou aí, que é o tal da koinonia, né? Do comunitarismo, da comunidade. Parece, num evento, não lembro qual deles, que você falou, olha, ninguém combinou aqui de fazer esses trabalhos. Acho que foi lá em Guarapari, até eu acho, com a Kelly. Mas todos nós falamos sobre as... Teve esse evento que eu tinha esquecido, é verdade. Eu esqueci, Isso, não dos melhores. Né? foi ótimo. E Foi lá você falou... 2019, foi É, 2019, né? isso, 2019. Lá você falou assim, olha, ninguém combinou isso aqui, Kelly, mas todo mundo trouxe assuntos humanistas, o aspecto social do estoicismo. E eu acho que essa é uma característica desse grupo. E como você vê isso, né? Se há esse estoicismo brasileiro humanista a partir de você, né? Você, para mim, é a grande figura. E se você percebe isso no Brasil, no nosso estoicismo de pesquisa, e também se isso é diferente do resto do mundo que você anda percorrendo, vendo o estoicismo no mundo. Como é que você vê isso? Então, exatamente, né? Essa valorização que a gente fez do aspecto comunitário do estoicismo, comunitário vem literalmente de koinonia, né? Que é koinos, é comum, então koinonia é comunidade, né? Literalmente, né? Koinonia, que é muito enfatizado em Epiteto e em Marco Aurélio, é basicamente ignorado pelos demais, né? Agora, já existe, por ter conversado com algumas pessoas no exterior, né, como o Kai White e como o David Fagner, eles já começam a colocar isso nas suas pautas, sabe? E o que é bom, porque o que estava vicejando até agora, e ainda viceja, é um estoicismo individualista, que é o estoicismo com E minúsculo, né? Que é uma aplicação específica para o liberalismo, né? Que a gente chama de liberalismo aqui, para o capitalismo, certo? Que serve somente para adaptar o indivíduo à realidade na qual ele vive. Então, é um estoicismo reacionário, é um estoicismo que induz o indivíduo à passividade, certo? Que induz o indivíduo a se afastar dos outros mesmo. Certo? Então, isso é totalmente alheio ao espírito original do estoicismo, que é o espírito de comunidade, o espírito de
engraçamento universal dos humanos, né? Como o Hieróclito mostra muito bem nos seus círculos de afeto, né? Que o primeiro círculo é o do eu, né? Que a gente, obviamente, cada um de nós tem amor por si mesmo. Depois o círculo da família, depois o círculo da cidade, depois o círculo da pátria, depois o círculo da humanidade. E o Hieróclito diz que o esforço filosófico consiste em assimilar esses círculos, em expandir o seu afeto para além desses círculos centrais, né? Que são do eu e da família, e em linguagem moderna, a gente pode dizer, em fazer com que essa empatia alcance cada vez mais os círculos externos, né? Para que a gente sinta empatia pelos demais seres humanos. Empatia, experimentar o que o outro experimenta e assim amá-lo verdadeiramente, né? Porque você não pode dizer que ama uma pessoa se você não se importa com ela, certo? Quando você ama uma pessoa, você se importa com ela. E se ela está sofrendo, se ela está bem, se ela está mal. E é justamente isso que nos falta na humanidade hoje. Então, por exemplo, no Brasil, hoje a gente tem 40 milhões de pessoas, 40 não, 58 milhões, né, de pessoas em perigo, que não conseguem se alimentar direito, diariamente. 58 milhões. E uma parcela significativa da população não está nem aí. Então, é uma falta de empatia, né? Total, uma falta de amor, na verdade. E aí a questão até que eu estava conversando com a Kelly anteontem, que a gente conversou pela internet, né? Como a gente pode usar a filosofia para potencializar essa empatia, né? Para tornar as pessoas mais capazes de empatia, né? Para tomar as pessoas mais capazes de amar o semelhante, né? O próximo. Como é possível? Como é possível? Como podemos fazer hoje isso, né? E Eros achava que era possível através da filosofia estoica. O Epiteto também, ele não diz assim explicitamente, mas é óbvio isso através, em Marco Aurélio, através dos textos deles, que é o que eles querem, né? Certo? Mas é um desafio, porque hoje nós estamos literalmente afundando diante de realidades terríveis aí do nazismo, do fascismo, né? Do racismo, e são demonstrações evidentes de falta de empatia, de desamor pela humanidade, né? Descrença na humanidade. E, como a gente viu, foi ontem, né, que no Espírito Santo, o indivíduo entrou na escola tirando todo mundo e o indivíduo tinha suásticas e tudo mais. Essas ideias não geram apenas desamor, mas geram também ódio, né? Essas ideias que põem de lado a questão da humanidade, né? E escurecem o fato de que nós somos uma humanidade só. Então, esse é o ponto, né? Que nos preocupa, certo? Muito. Eu Você sou um mostra isso nos seus combatente, textos. isso. Eu sou um combatente da meritocracia quanto justiça social, que é um oxímoro. Se a meritocracia não pode ser justiça social, porque a meritocracia ela tem um fundamento individualista e querem usar o estoicismo para isso. Isso é uma corrupção do estoicismo. Então, eu quero sempre... Né, a minha tese é em atos adequados sociais a partir do estoicismo. O estoicismo pode fundamentar uma coesão social, né, através de Hérocles, através de Epiteto. Mas uma coisa que eu sinto falta no estoicismo, e que eu acho que você pergunta, assim, você falou com a Kelly, é uma ênfase nas virtudes sociais. Entende? Eu acho que é o Sêneca ou o Cícero que fala que a justiça é a mais importante porque ela é a mais social das quatro virtudes fundamentais. Em certo ponto eu concordo, né? Como nós, do estoicismo humanitário, ou da koinonia estoica, podemos enfatizar através das pesquisas, virtudes sociais, né? Das quais a minha virtude individual só tem a validade se ela validar a virtude social. Se eu sou um virtuoso, mas sou um sem vergonha, eu não sou virtuoso, porque eu estou solapando a virtude social. Mas eu acho, aí é uma pergunta, né? Você pode responder melhor, que o estoicismo, ou nós pesquisadores, não demos devida ênfase às virtudes sociais. Tem no estoicismo alguma ênfase, né? Afora Hierocles, né? Mas de virtudes sociais, das quais o estoicismo pode nos dar uma ajuda? Com certeza, né? Essa ênfase da ação comunitária. Eu tenho texto sobre isso na internet, Greta Thunberg e a ação comunitária, que eu começo a desenvolver esse ponto. E depois eu escrevi também sobre Stockdale, né? Falando sobre a mesma questão. Mas
não há esses textos ainda, são coisas que nós temos que escrever, Aham, porque simplesmente passaram por cima disso. Tá entendendo? Então, por exemplo, o que o Epiteto vai dizer? Que a sua ação tem que concorrer tanto para o seu bem quanto para o bem comum. isso. Então, respondendo a sua questão, ele diz isso diversas vezes. E Marco Aurélio repete isso a exaustão. Certo? Então, não existe no estoicismo de Epiteto e Marco Aurélio uma ação que seja boa e que não concorra para a justiça social. Não existe. Mas Não existe. no E estoicismo Mussolini é a antigo mesma nem tanto, coisa. né? E Mussolini tem uma diatribe sobre utensílios domésticos. Né? Ele pergunta assim, o que nós devemos ter em casa? Uma mobília muito cara, vasos preciosos, estátuas de bronze. Ele fala, não, isso tudo não vale nada, estou parafraseando. Né? Pega esse dinheiro e invista na educação dos seus cidadãos. Isso aí não tem valor nenhum. Certo? E no estoicismo antigo, se não temos isso desenvolvido, porque no estoicismo antigo só não chegaram fragmentos do estoicismo antigo. Né? Mas nós temos a utopia horizontal de Zenão, A de República. Sítio. Né? E que diz Zenão? Que ele pensou em uma cidade ideal em que todos são absolutamente iguais. Homem, mulher, pessoas de diferentes etnias, e que todos são estrangeiros. Por que estrangeiros? Porque ninguém tem direito por nascença a essa cidadania. É algo que você adquire. Certo? Então, é uma utopia que é muito diversa daquela de Platão, que é uma utopia vertical, né, que ele coloca o filósofo em primeiro lugar, depois o guardião, depois o artesão. A utopia de Zenão é horizontal. Estão todos no mesmo plano. Certo? Então, isso já é uma inspiração, e tanto, para o que o Marco Aurélio vai dizer depois, né? E lá no primeiro livro das Meditações, ele vai dizer que se refere a um professor dele que lhe deu a ideia de um governo, né? No qual todos têm os mesmos direitos, né? Certo? Então, é por aí, né? Não é, e o que é de bom nisso aí? É uma utopia horizontal, que não dá espaço para o dono da verdade. Quem é o dono da verdade? É o rei filósofo de Platão. Ele sabe a verdade, né? Ele contemplou a verdade, o bom e o belo, etc. Essa ideia pode ser muito mal usada, Sim. porque essa ideia é aquela que é mal usada pelos governos totalitários, cujos governantes sempre se colocam como donos da verdade. Certo? E colocam os demais como servos deles por eles possuírem supostamente a verdade. E o estoico vai dizer, não, ninguém tem uma verdade, não existe dono da verdade, todos os humanos estão no mesmo plano. Então, essa visão da República de Zenão, ela permanece, ela funda e permanece através do estoicismo imperial, do estoicismo romano. Que é essa ideia de que não há dono da verdade e que a utopia ela é horizontal, não vertical. Então, o estoico não vai se propor a consertar o Estado a partir da sua visão, porque ele sabe que a visão dele é tão imperfeita quanto a do outro. Ele vai propor um debate, vai propor uma discussão, né? Vai propor um diálogo entre as pessoas para que as pessoas consigam decidir qual é a melhor sociedade que eles querem, qual sociedade, que mundo eles querem para si. Certo? E isso já é uma utopia horizontal, certo? Porque se você fizer isso, você já descarta que você seja o dono da verdade, descarta que alguém também seja o dono da verdade. Então, você corta na cepa, né? Você corta ali na raiz o mal da crença nos donos da verdade e o mal do totalitarismo. Eu acho que melhor do que isso não pode ser. Mas não vai ser por isso, talvez, que também acusam que o estoicismo não é político? Porque nós somos nós somos, até por Homero, desde Homero, uma civilização intervencionista ocidental. Nós intervimos na natureza, intervimos na educação, nós temos uma hierarquia vertical, como que é Platão, né? E Epiteto mostra uma outra, né? O Zenão mostra uma outra configuração disso.
Então, quer dizer, quebra com essa questão intervencionista. Se não há intervenção, então não é político. Pode ser isso, porque tem essa acusação de que o estoicismo não é político, né? Porque ele não É, participa desse modelo de intervenção porque, por exemplo, vertical, né? assim. Isso é uma ótima questão. Isso está fundado na própria noção de razão que eles usam. A noção de razão dos estoicos, ela é paraconsistente. A implicação lógica crisipiana, ela não segue os critérios da implicação moderna, que rejeita a contradição por princípio. Tá entendendo? Ela permite que você pense através da contradição, através do conflito, né? Marre, é Uhum. o termo que eles usam, não usam contradição, usam É. conflito. Isso faz com que eles tenham a paciência do conceito, né? Para citar o Hegel, né? Que eles consigam refletir em cima do conflito. Tanto no sentido de não apressar as coisas e oferecer uma utopia que no final gera destruição, como essas utopias do século XX, que a gente tem visto, né? A utopia comunista, depois a utopia liberal, capitalista, né? Todas elas são altamente destrutivas, né? E gerando literalmente a morte de milhões de pessoas, né? Morte violenta de milhões de pessoas, quanto possibilitam a instauração indireta dessa utopia horizontal que eu mencionei, porque você se permite viver o conflito, você se permite refletir durante o conflito, durante a contradição. Ora, é justamente isso que nos falta hoje. Não Exatamente. podemos. Não há. Se você é de esquerda, você abomina o cara da direita. Se você é de direita, abomina o cara da esquerda. Não há diálogo nenhum. Porque cada um é dono da verdade. Todos eles são donos de verdade. Deixando Exatamente. claro aqui que eu votei no Lula, não é porque obviamente, mas não porque eu acho que ele seja um dono da verdade, né? Porque ele para mim, é uma pessoa com um caráter humano, certo? Apesar de suas falhas e tudo mais. É Mas, justamente porque tinha alguém que achava que era dono da verdade, né? exatamente. É exatamente esse que a gente tem que tirar. Mas a sociedade está conflagrada e justamente a falta de diálogo, para mim, ela aprofunda essas dicotomias. Sabe? Você vai pega um monte de gente perturbada e coloca numa casa e fecha a porta. Cara, volte daqui a um mês. Você vai. Qual o remédio para isso não acontecer? Você colocar alguém que seja são lá dentro, né? Para ir conversando, vamos fazer assim e tal, né? Um psiquiatra, um psicólogo. Né? Mas, segundo os estoicistas, nós somos todos loucos. Porque não há nenhum de nós que tenha apenas opiniões corretas sobre a realidade. Nossas opiniões sobre a realidade são totalmente, não totalmente, mas então nós acreditamos em muitas coisas falsas sobre a realidade e vemos a realidade através dessas lentes falsas. Então, nesse sentido, nós somos todos epistemicamente loucos. Por isso as Certo? creches, né? Por isso o constante exercício das representações, né? Das Exatamente. várias e de tudo mais. Não só constante, mas também com a consciência de que isso jamais vai terminar. Isso. Aquela passagem do Cícero Cícero não, do Sêneca que eu decorei. Não sou sábio, nem o serei. Exige de mim, portanto, não que eu seja igual aos melhores, mas unicamente melhor que os maus. Basta-me a cada dia cortar alguns dos meus vícios e refrear meus desvarios. É essa. É, exatamente. E o Epiteto resume isso numa linha. Eis nossa tarefa, enlouquecer ou não. Eis nossa luta, né? Enlouquecer ou não. Certo? Então, a gente tem que partir do princípio que a gente é epistemicamente insano, Isso. porque a gente acredita em várias coisas falsas sobre a realidade, né? E, portanto, a gente vê o mundo através dessas lentes embaçadas, essas lentes distorcidas, e que a gente tem que fazer um esforço para, na medida do possível, ir descartando essas falsas opiniões para a gente ter um acesso melhor à realidade. Exatamente. Mas que nós somos intrinsecamente insanos, Falhos. no sentido. É. Né? Uma das minhas pesquisas que eu quero fazer, eu gosto muito da epistemologia, mas das virtudes. E para mim, o estoicismo pode fundamentar uma epistemologia das virtudes, porque o primeiro princípio de uma epistemologia das virtudes é reconhecer nossos vícios, Exatamente. nossos vieses, nossas falhas, né? Para a partir daí desenvolver as virtudes necessárias, não para não falhar nunca, mas para falhar menos. Exato, É um exatamente. sistema recursivo de saber que pode falhar a qualquer momento. Porque daí realmente a verdade não interessa, mas interessa o movimento em direção a ela. Né? Porque não...
Pois Então é, vamos chegar. Eu exatamente. acho que o estoicismo, É, a epistemologia estoica, ela pode ser muito boa para fundamentar uma epistemologia das virtudes. O que que você acha? não, e isso aí que você disse, isso aí está fundado justamente no elenco socrático, do É, Sócrates dos primeiros diálogos. Qual era a missão dele? Era eliminar as impurezas da alma. O que são as impurezas? São as falsas concepções. isso. Então, Sócrates é o primeiro a reconhecer que nós humanos vivemos, a alma humana, ela abriga contradições, conflitos, e que é possível, de certa maneira, gradativamente, nos purificar desses conflitos, mas não é possível eliminá-los totalmente. Isso é inumano. Só os deuses, né? Como diz Sócrates, né? A sabedoria humana é pouco ou nada se comparada com a sabedoria divina. Quer dizer, sabedoria humana é uma sabedoria em eterna construção Uhum, e em eterna desconstrução também. isso. Está sempre em jogo. Você nunca pode chegar e dizer assim, não, essa é a sabedoria final. Fechamos aqui. E é por isso que os estoicos, mais tarde, eles vão tentar justamente isso. E isso talvez falte no estoicismo antigo. Digo talvez porque eu não tenho certeza. Mas eu nunca vi nada assim muito explícito no estoicismo antigo. Que é preciso não apenas fazer esse escrutínio das ideias, né? Mas também, paralelamente, ensejar uma prática que permita o desenvolvimento da empatia, que Uhum, permita você assimilar os círculos, né, sim. externos. Esse é um desafio, quer dizer, então, eu acho que essa é a grande diferença. O estoicismo, primeiro, é um estoicismo muito intelectual, né, Sim. cerebral, enquanto o estoicismo romano já não. Ele já é um estoicismo que dá margem para uma praxis, né, no sentido de você adquirir virtudes não só através do conhecimento, mas também através do condicionamento, através da educação, né, no sentido da repetição, né, da, do desenvolvimento de capacidades que você tem por nascença. Aí, por exemplo, você vê o Mussolini Rufo numa diatribe sobre diatribe sobre qual é a melhor profissão para o filósofo, ele vai dizer, não, a melhor profissão para o filósofo é aquela do campo, Isso. porque ali ele vai poder ensinar, em nenhum outro lugar ele vai poder ensinar tão bem seus alunos, enquanto ele está plantando, quando eles estão tendo refeições coletivamente. Quer dizer, o Mussolini está falando de ensinar através do exemplo. Certo? Isso não é uma educação no sentido intelectual Isso. somente, mas é uma educação com a convivência, né? Com o afeto, né? A afetividade, que é algo que falta muito no meio filosófico. Né? Muito. Muito. Então, uma educação que inclui esse caráter humano no sentido da afeição e no sentido do exemplo, de você aprender uma coisa não porque alguém te demonstrou, mas porque você viu que ela é bonita, uma coisa bonita. E você faz o mesmo, só porque ela é bonita. Fazer uma pergunta agora, então, um pouco desviante desse assunto, mas mantendo no estoicismo, que também me interessa. Teologia estoica ou teologia epitetiana, as diferenças e aproximações com o cristianismo nascente, né? Quais as diferenças, né, de uma teologia, já que Epiteto pode ser considerado um dos que mais personifica, né, o Teos, né? Está muito próximo de um Deus cristão e há confusões a respeito disso para quem se aproxima muito rapidamente do estoicismo. Mas quais as diferenças? Como é que é a teologia estoica epitetiana? O cristianismo, né? Deus cria o mundo a partir do nada. Né? Então, Deus está em um lado, o mundo está no outro. Né? Existe uma distância entre o mundo e Deus, nesse sentido, né? Que o mundo é criatura de Deus. Né? No estoicismo, não. O mundo é o sinal da providência divina e é, ao mesmo tempo, Deus. Qual é a teologia deles, a cosmogonia? Primeiro tem o fogo artífice, e esse fogo artífice ele tira de si a terra e adormece, por assim dizer, nessa terra como semente. E aí passam a existir os vários elementos que constituem a realidade, 4 elementos, né? E vão compondo as coisas todas. Então é um movimento de providência, no sentido de que o Logos, a divindade, faz isso para possibilitar que os seres se realizem, que os seres tenham a oportunidade
de viver, de existir, de se realizarem, né? E no caso dos seres humanos, de serem felizes. Então, é um movimento providencial. Por isso que diz que o Logos ele é Deus, ele é providência e é também algo que visa o bem de todas as coisas. Porém, esse Deus epiteto ele é limitado. Isso. O epiteto vai dizer, acho que é de Diatribe 1.2 ou 1.3, que num diálogo imaginário com os Zeus, o Zeus diz para ele: Epiteto, eu não pude fazer com que esse teu corpo estivesse sob teu encargo. Esse teu corpo é argila finamente trabalhada, né? Mas eu dei uma parte de mim mesmo para ti. E essa é totalmente nem eu mesmo posso determinar, Isso. que é o hegemonicon, né? Que é um fragmento, o apopasma, não é Então, cada um de nós, na visão de Epiteto e de outros históricos, tem em si um fragmento da divindade, literalmente. Então, nós somos copartícips, partícipes do destino, porque nós codeterminamos o destino junto com a divindade. Nós temos um pedaço dela em nós, né? O pneuma, né? O hegemonicon, que é uma mistura de ar e fogo, com uma certa tensão, uma certa densidade. Certo? Mas coisas ocorrem nesse cosmos que não estão totalmente de acordo com a própria divindade, porque tem um fragmento de Crisipo que diz isso. A divindade não pôde prever, antecipar certos efeitos colaterais que as ordens causais constituiriam. Então, é por isso que há várias coisas que, embora estejam de acordo com a natureza universal, não estão de acordo com a natureza individual. Essa seria a explicação para o mal, já que a providência é sempre boa? Como é que o estoicismo vai, Então, logicamente, justificar o mal? não existe o mal no sentido estrito, quer dizer, uma doença não é o mal, é um impedimento, Uhum. é uma imperfeição. É por isso que eu estava conversando com o pessoal lá, com o Marcos Vinícius, da UFG, ele fez uma boa tradução de Teleion. Teleion não é perfeito, é completo. Então, o cosmos estoico é completo, não é perfeito. Porque não pode ser perfeito. Nas doenças, crianças morrendo de câncer, já são uma prova de que não há perfeição do mundo, certo? Correto? Então, como explicar isso? Os históricos explicam através disso, né, que embora certas coisas ocorram de acordo com a natureza universal, como todas ocorrem, né, nem sempre elas ocorrem de acordo com a natureza individual. Então, a gente pode sair na rua e ser atacado por o Covid é isso, a pandemia, certo? Então, aconteceu de acordo com a natureza universal, com certeza, porque é um evento natural, Uhum. mas não ocorreu de acordo com a natureza daqueles que morreram. Isso é uma outra característica interessante, eu acho também a diferença, como você fala agora, a teologia, ela é natural, não supranatural, não sobrenatural, né? Então, Exatamente. isso coloca né, uma teologia imanente e que está, assim, repleta do mundo da vida, não de um Isso. mundo que Ficou seja perfeito. Né? diferente. Né? Como eu costumo dizer, não, esse não é o melhor mundo possível, é o melhor mundo que foi possível. É, Exatamente. o É melhor isso mundo que aí. foi possível. Ao mesmo tempo, tendo em mente que uma diferença muito importante é que o Deus cristão é pessoal, o Deus estoico não. Isso. Embora algumas pessoas vejam essa confusão em Epiteto, não vejo uma confusão, eu vejo que ele está usando ali figuras de retórica. Porque quando ele se refere a Deus, em geral, ele fala sobre o fogo, né, sobre os quatro elementos, a partir de uma perspectiva física, como Sêneca, como Marco Aurélio, como todos eles. Então, não é uma pessoa como decidindo, não, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e as pessoas vão morrer daquilo outro. Não existe nada disso. É um processo natural. Uma Certo? força. Uma força. Então, por exemplo, a providência pode ser vista nisso, um transbordamento de si mesmo. O fogo é o fogo artífice transbordando, porque ele é o poder de criação. E por ser um poder de criação, ele cria providencialmente. Mas não há uma intencionalidade. Certo? Sim. Não há uma subjetividade.
Isso é difícil para a gente pensar, que a gente vive numa cultura cristã, né? Isso, E a exato. gente pensa Deus como se fosse uma pessoa, um senhor velho que fica olhando o mundo, né, e tomando decisões, né? Não é nada disso, é um processo natural, como você disse. Pode ser que Como isso que uma, aproxime bastante o estoicismo de Epiteto dos orientais, né? Tem muita comparação. Eu mesmo fiz, né, um artigo sobre o Vedanta e Epiteto, mas mostrando as diferenças, né? Mas pode ser isso que aproxime. então, eu estava lendo o livro do Celos outro dia, e aí eu já tinha pensado nisso, inclusive quando eu fui na Inglaterra a última vez, eu comprei esse livro do Lovelock, Gaia, né? Gaia. Ah, sim, Eu pensar o mundo como fosse um sim. grande organismo. Então, o mundo para os estoicos igualmente é um grande organismo. O cosmos é um grande animal, que tem corpo e tem alma. A alma é pneuma, composto de ar e fogo, e o corpo é composto de terra e água. E nós somos parte dessa natureza universal. Cada um de nós faz parte. Então, a própria concepção cósmica já é comunitária. Isso, Nós exato, fazemos exato. parte, estamos inseridos, estamos colocados como uma parte, uma peça dentro desse mosaico, né, que é o cosmos. E que é um ser vivo. E da mesma forma, né, que um ser vivo, como a árvore, ela lança frutos. Ela lança frutos com sua própria natureza. Certo? Ela não pensa assim, agora vou fazer frutas, certo? Vou produzir frutas. Não existe isso. Aí uma fruta estraga e cai. Ela também não. Isso foi um efeito colateral causado por uma outra coisa. Não foi uma coisa segundo a natureza dela. Tá Não é entendendo? uma vontade, não tem conceito de Não vontade. não é uma vontade. Certo? Então, da mesma forma, o cosmos. Ele é como se fosse uma semente que cresce, frutifica, e coisas acontecem que nem todas as flores viram frutos, nem todos os frutos amadurecem, mas isso faz parte do processo natural. E a árvore sempre faz o melhor que ela pode, certo? É sempre o melhor. Ela não pensa assim, vou economizar esse ano, não vou fazer fruta nenhuma. Né? Não, o que ela tem, ela dá. É. E assim é o fogo artífice. O que ele tem para dar, ele dá. Certo? E nem sempre corresponde à natureza individual de cada um de nós, né? Mas é o movimento necessário para a sustentação do mundo. Né? Certo? E não nos coloca, né, num patamar hierárquico abaixo do Deus, né, como no cristianismo. Exatamente. Não Exatamente. transforma a gente num ente qualquer aí. Ao contrário, Isso. de novo a horizontalidade, né, ontológica, digamos assim, comunitária do estoicismo. Até aí, até ontologicamente, ele é Qual horizontal. é a grande diferença entre nós e os demais seres cósmicos? Que nós, como o Epiteto fala, nós somos exegetas do cosmos, nós podemos interpretar e falar sobre essas coisas. É isso aí. É isso aí. Essa é a diferença. Muito bom. Então, essa é a imagem do cosmos com uma grande árvore. Aliás, era o símbolo do primeiro É, do cosmos de Epiteto, né? Que era um é, pi amarelo. o Né? IP Aliás, eu tirei até amarelo, uma né? foto e coloquei uma. Eu não tinha pensado nisso, mas quando fui em Goiânia agora, tinha um IP amarelo na Praça Central lá de Goiânia, tudo florido. Aí eu me coloquei assim, está no Facebook. Já viu essa foto? Exatamente. Depois eu te mando essa foto. Por Aí eu fiquei favor. como se fosse parte do tronco da árvore, né? Se quiser, até eu uso Então, ela para fazer a divulgação aqui sim, da sim, nossa sim, fala. vou mandar para você. Então, essa é uma boa imagem, né? De um organismo vivo que faz o melhor que pode, faz tudo que pode. Certo? Tudo que É pode. perfeito? Não pode ser, porque é um organismo vivo. Então não é perfeito, é completo. A árvore É é completa completo. também. Né? Exato. Ela é perfeita? Não, ela é completa, porque ela tem raiz, ela tem para ela existir tem que ter raiz, tem que ter tronco, tem que ter folhas, etc. Né? Ela está completa. Sim, Mas a ela não é perfeição é um perfeita. conceito que não Essa tá. perfeição, tal como a gente pensa hoje em dia, já é um conceito posterior do cristianismo, né? Que tenta pensar um Deus que está fora do mundo e tenta resolver o problema no mal do mundo, etc. Mas é outra perspectiva completamente diversa. Né? Completamente. Vamos para mais uma pergunta, então, Aldo, agora baixando da teologia. Não baixa muito, porque a teologia estoica está aqui, mas e o estoicismo popular, né? Quais os perigos de a gente traduzir um estoicismo não acadêmico, que tem uma certa precisão de conceitos, né? Eu, inclusive, estou tentando fazer isso, estou tentando escrever a minha tese, minha dissertação numa linguagem popular para lançar.
para o público, porque eu acho que isso tem muito a ver mais com o estoicismo do que a academia, né, que é popularizar, né, sempre com as citações de Epiteto, mas tirando linguagens técnicas. E alguns dizem, mas isso é um perigo, você vai empobrecer o estoicismo. Como é que a gente pode popularizar um estoicismo no sentido de uma arte do bem viver e, ao mesmo tempo, mantendo ou não algum rigor? Então, os grandes problemas do estoicismo popular que a gente está vendo hoje, que vem dos Estados Unidos, né, é que ele está dentro desse esquema do capitalismo tardio, que busca simplesmente adaptar os indivíduos à realidade. Então, é uma espécie de anti-utopia. Né? Eles dizem, não, o mundo é ruim e pronto, acabou-se. Né? Então, você tem que se acostumar com isso, tem que se resignar, certo? É algo que os estoicos jamais disseram, né? Porque basta ver quantos deles foram condenados à morte no período imperial. Né? Epiteto foi exilado, Mussolini foi condenado 3 vezes ao exílio, Sêneca foi condenado à morte, Agripino, Taziapeto foram condenados à morte, e por aí vai. Muita gente, a Gratila foi exilada, que era a esposa de Ovídio Prisco. Então, eles não estavam nem um pouco interessados em se adaptar à realidade. Então, o que o estoicismo diz? Tem que se adaptar ao que é necessário, certo? O Sim. fato da morte, essas coisas, né? O fato da doença. Mas você não tem que se adaptar a coisas que não são necessárias, como posicionamento político, essas coisas. Isso não é nenhuma necessidade, e eles mostraram muito claramente isso. Certo? Mostraram grande insatisfação e grande revolta mesmo, né? Claro. Em relação a essas coisas. Então, nesse sentido, o estoicismo popular é oposto ao estoicismo real, né? É um estoicismo fake mesmo, assim, popular. O segundo ponto, nós já mencionamos, que é a questão do individualismo, porque o capitalismo tardio é puro individualismo. A gente vê hoje, cada vez mais é difícil você ter amigos ou você ter uma companheira, um companheiro, porque os interesses, a sociedade é construída de tal forma que os interesses não podem convergir, está entendendo? Então, você trabalha num lugar, aí você conhece uma pessoa que, pela carreira, vai trabalhar em outro estado, está entendendo? E aí torna impossível a relação, e por aí vai. Né? Então, a sociedade é construída de uma forma antissocial, anticomunitária, tendendo a deixar os indivíduos isolados. Quando, por exemplo, eu vi tem uma pesquisa que fizeram em Berlim, 50% dos berlinenses vivem sozinhos em apartamentos. 50%. Isso é uma taxa absurda. Né? Então, esse individualismo é totalmente anti-estoico. Tem uma diatriba de Mussoni sobre o casamento, que, aliás, eu escrevi um texto maravilhoso com uma prata sobre isso, vai ser na revista que nos faz pensar, lá da PUC, que ele diz o seguinte: num casamento, primeiro, o ser humano, o homem tem que viver, tem que ter uma companhia, tem que ter um companheiro, uma companheira, certo? Aqui eu já estou alargando um pouquinho, né? Mas tem que ter, ele fica melhor assim, né? Ele se completa assim. Mas, uma vez que você está vivendo num casamento, vivendo com outra pessoa, essa regra do estoicismo, segundo a qual você pode ser feliz por si mesmo, não vale mais. Está entendendo? Porque vocês formam uma outra unidade. Você não é mais um indivíduo separado dentro do casamento, dentro de como se fala, de uma relação, né, a dois. Né? Você é a parte da relação. Então, se o teu namorado, sua namorada estão infelizes, você não vai poder dizer, que se dane, basta que eu seja feliz. Não vale, né? Você vai ficar infeliz também. Certo? Então, a lógica do estoicismo é muito diferente dessa que a gente ouve por aí. Então, primeiro, a maioria de nós precisa realmente de companhia. Certo? Segundo, as regras que regem essas relações exigem que as pessoas que vivem assim tenham atividades em comum, tenham pensamentos em comum, façam coisas em comum. E não adianta você viver num casamento, por exemplo, que os dois trabalham o dia todo fora, né, e chegam em casa, vão dormir e nem conversam. Né? É aí que o Mussoni vai falar. Se não há essa comunidade real, então o casamento é a pior das solidões. É muito pior do que estar sozinho. Certo? E aí ele fala, e as pessoas rapidamente se separam.
O Epiteto tem uma frase que eu uso também bastante, que é os kate conta, né? Se medem pelas relações, quer dizer, os atos adequados Exatamente. que eu adjetivei de sociais para dar ênfase, porque não são só atos adequados individuais para mim, mas são em relação ao social, são medidos pelas relações que nós temos. Exatamente. Aí que está a relação, a ação comunitária é medida exatamente pela relação. Uma reflexão sobre o que é essa relação, o que é a relação da amizade, o que é a relação de companheirismo num casamento ou algo parecido, o que é a relação para com o vizinho, o que é a relação para com o estudante, e por aí vai. Sabe? Você tem que refletir sobre essas relações e encontrar a melhor medida para agir de uma forma comunitária. Por exemplo, quando o Epiteto diz que se o teu irmão briga contigo, não, você não vai brigar com ele de volta, continua agindo como você deve agir em relação a ele, como é preciso. Certo? Você não vai agredi-lo de volta. Então, é manter, em todas as circunstâncias, a ideia de relação, né? No sentido da comunidade, no sentido social. Certo? E isso é totalmente perdido, eu não vejo isso, ninguém discutindo essas coisas no estoicismo. Pelo contrário, tem umas correntes que falam no estoicismo a partir de uma perspectiva sexista, né? Você já ouviu falar, né? Sim. O tal do Red Pill, né? Sim, a Kelly falou lá naquela vez e trouxe os exemplos, né, do Isso, estoicismo defendendo o machismo através do estoicismo. Um horror. Então, eu acho que são essas principais diferenças, né? E a última diferença é essa espiritualidade que a gente se referiu aí. Não adianta nada você estudar estoicismo e ter visões obscuras e completamente equivocadas sobre a divindade, sobre o mundo, certo? Uhum. Não adianta nada, não adianta nada. Você vai transformar o estoicismo numa muleta para a sua vida solitária e desgraçada, certo? Isso. No máximo, o estoicismo com letra minúscula, com E minúsculo, vai te ajudar a suportar a sua própria infelicidade. Não é isso que o estoicismo quer, né? Exatamente. Nunca. Tanto que eles enfatizam o quê? A solidão, resiliência, certo? E ainda falam de sucesso, né? Tem ainda os que falam de estoicismo de sucesso profissional, que é outra coisa que é totalmente alheia ao Só estoicismo. para os líderes. Ao contrário, ele é Isso para é. todos. Aham, estoicismo para líderes. Como é possível isso, cara? Isso é muito ridículo, certo? É muito ridículo. Tem uma outra passagem, quem é que fala isso? É o Sêneca, né? O Sêneca que diz que o estoico, quando puder, ele deve liderar, mas quando não puder, ele deve liderar sua própria família. Ou se não tiver nem família, que lidere a si mesmo, né? Quer dizer, isso aí você não pode escolher ser líder. Exato. Isso aí é algo que ocorre, certo? De acordo com a sua capacidade, de acordo com a configuração da ocasião, certo? Não é uma escolha própria sua. Você não pode escolher agora ser líder, né? E ser ainda mais, enfim, é muita besteira, né? Tem o Radô tem uma frase, né, que eu acho muito boa, até ó, vou para a última pergunta aqui, depois se você quiser fazer outra coisa, você fala mais. Mas, assim, o estoicismo é um exercício de autotransformação. Se a gente compreende o estoicismo, a gente muda. Ou seja, ele é uma filosofia de vida, no sentido de uma prática filosófica, mas eu sempre tenho muito cuidado de dizer que prática filosófica não é a mesma coisa que construir uma casa. A prática filosófica está na reflexão, na autorreflexão, que vai interferir nas suas ações no mundo logo em seguida, mas não é a mesma coisa que pegar um martelo, é fazer a reflexão, mas uma vez que você compreendeu a reflexão, você muda, né, nas suas atitudes no mundo. Então, para você, Aldo, quais são os grandes ferramentas estoicas para um bem viver? Como é que você usa ou como é que você vê que podemos usar os estoicismos para uma autotransformação, para um bem viver, para viver melhor? Uma ferramenta que é a mais importante para mim é uma ferramenta epistêmica da suspensão de juízo. A gente vive julgando rápido demais, sabe? Julgando as pessoas, julgando a nós mesmos. Então, é preciso suspender o juízo, é preciso aguardar, é preciso obter mais dados, avaliar direito a situação, emitir juízos a partir do conhecimento, mesmo a retardar as sentenças, né? Sim. Não apressá-las, né? Como aquela passagem lá do Pequeno Príncipe, né? Que tem um planeta que é habitado pelo rei, e ele tem Aham. um gato lá, né? E aí ele
ao anoitecer ele condena o rato à morte, ao amanhecer ele o perdoa, né? Isso. Então a gente tem que ser isso. É óbvio, a gente fica com raiva das pessoas, a gente pensa, esse cara não vale nada, etc. Mas a gente tem que dar um passo atrás, né? E falar assim, não, calma aí, eu estou nervoso, esse meu juízo foi feito sob pressão da situação, vamos avaliar melhor e só tomar uma decisão mesmo quando a gente tem elementos suficientes para a gente não se arrepender depois, né? Então isso é muito importante, suspensão de juízo, muito importante, dar tempo ao tempo. Muito hoje em dia, né, que tem pessoas, amigos, que de repente se tornam fascistas, por exemplo, né? Ele não vai imediatamente começar a odiá-los por isso, né? Tem que tentar entender a situação. Eu acho que a situação que eles vivem no Brasil hoje em dia só vamos entender daqui a uns 10 anos, porque é uma situação que ninguém ainda está dando conta. É muito misteriosa, porque não é uma situação só do Brasil, é uma situação do mundo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, na Europa, no Brasil, na América do Sul inteira, né? Essa polarização. Então, a gente tem que precisar ter tempo ao tempo. A gente tem que sempre ter em mente aquele dito do Sêneca: não sou sábio, não serei. Né? E nunca o serei. Né? Exige, portanto, de mim, e por aí vai. Né? Temos que... Uma virtude da epistemologia das virtudes fundamental é a humildade. Exatamente. E não Uma das precipitar o juízo. primeiras, né? Para manter a mente virtude aberta. lógica de não precipitar o juízo. O Epiteto dizia, né? Se você vires alguém tomando banho apressado, não diga que toma banho mal, mas que toma banho apressado. Por que vai julgar? Tem que saber o que está acontecendo com a pessoa. Vai lá, conversa com ela. A ausência o Epiteto menciona essa virtude da ausência de precipitação de juízo algumas vezes, porque é muito importante. Faz toda a diferença. Porque a gente, quando apressadamente a gente emite juízos, isso, em primeiro lugar, isso nos faz sofrer, né? A gente sofre. Sim. A gente não fica feliz dizendo aquele não vale nada, né? Um demônio. E é um erro, porque não é que a pessoa seja um demônio, é que ela está cheia de falsas opiniões. Tem aquela diatriba linda que o Epiteto fala de Medeia, né? Ele fala assim, pô, você está com raiva de Medeia, porque você foi tentar conversar com Medeia, né, para fazer ela mudar de opinião, não fez, então por que você está com raiva dela? Né? Porque você sabe mais do que ela, mas você não se dispôs a explicar para ela o que está acontecendo. Né? Então, isso, a gente precisa... a empatia não pode se desenvolver sem isso, certo? Sem uma visão benevolente da humanidade. Isso evita o moralismo, né? Que é aquela coisa chata de ficar julgando os outros a partir dos meus critérios, como se eu fosse a verdade moral, né? Evita isso, porque retarda a nossa compreensão, aceita a conversar com o outro, enxergar de outras formas. Exatamente, isso é fundamental. Eu acho que esse é o exercício mais importante de todos. Então, suspender o juízo, dar tempo ao tempo, não demonizar quem quer que seja, certo? Tentar compreender a situação, tentar compreender a pessoa e fazer isso o máximo possível, porque só assim você vai ter uma visão desobstruída sobre a humanidade, e só assim você vai poder desenvolver a sua capacidade natural de empatia. Senão, você vai cair no ódio, que é onde nós estamos hoje, né? Exato. Aldo, 1h30 de conversa, ficaria mais tempo, mas vamos ter oportunidades aqui agora em Porto Alegre no ano que vem. Sim, com certeza. Muito obrigado. Como eu disse para você no início, é uma honra poder conversar, ouvir você, ter você como uma referência, como amigo, como parceiro, é uma honra. Muito obrigado aqui por aceitar falar no Escafandrista Filosófico, que eu estou tentando também, de alguma forma, divulgar esse estoicismo aí que nasceu com as suas ações, a sua paixão pelo estoicismo. Eu sou um mensageiro dele aqui. Ótimo, obrigado, parabéns e vamos em frente. Tá bom. Obrigado, Aldo. Até a próxima vez. Até a próxima.